Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Aqui estamos para mais um estudo da Palavra de Deus, a lição número 5. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, estamos com a nossa mente voltada para o céu e aberta para que o Espírito Santo nos guie, nos oriente, que ao abrirmos a Tua Palavra, o Espírito Santo nos dê compreensão desta verdade preciosa da justificação pela fé, que possamos nos apoiar nos escritos inspirados pelo Espírito Santo, colocados na mente de Paulo, que nos escreveu a Epístola aos Gálatas. Que o Senhor nos ajude a entender e vivermos e desfrutarmos a alegria da salvação em Jesus. É em nome de Jesus que pedimos estas bênçãos. Amém. Lição número 5, fé e o Antigo Testamento. Lembrando que quando Deus escreveu os 10 mandamentos lá no Monte Sinai, com seu próprio dedo, e queridos, já tinham se passado 2.500 anos mais ou menos desde a queda de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Será porque Deus esperou 2.500 anos para escrever os 10 mandamentos em tábuas de pedra? Por que durante 2.500 anos Deus falou e ensinou dia após dia, reforçando a ideia da salvação pela graça, a salvação pela fé, a morte substitutiva do Cordeiro, a expiação pelo sangue do Cordeiro? Deus gastou muito tempo, 2.500 anos, fortalecendo a ideia da graça e da fé no Antigo Testamento. Por quê? Porque os patriarcas precisavam entender que a salvação é unicamente pela graça. A aliança da promessa feita para Abraão, ela foi dada antes mesmo de Deus escrever os 10 mandamentos. Portanto, queridos, quando Deus, nos dias de Moisés, mandou que Moisés construísse o tabernáculo, pediu para que Moisés construísse o santuário da terra, de acordo com o modelo que lhe tinha sido mostrado, de acordo com o modelo do original do santuário celestial. Quando Deus deu este modelo, Moisés construiu o tabernáculo, fazendo o pátio onde tinha o altar de sacrifício e a pia, e o lugar santo onde tinha o candeeiro com 7 lâmpadas, o altar de incenso e a mesa com 12 pães, a cortina que separava o lugar santo do santíssimo, e então vinha o lugar santíssimo com a arca do concerto, com os 10 mandamentos dentro. Queridos, vocês já pararam para pensar por que é que Deus não colocou os 10 mandamentos lá no pátio, na entrada, exatamente no lugar onde o pecador entrava? O pecador entrava no pátio e ali ele sacrificava o cordeiro. Por que Deus não colocou os 10 mandamentos lá? Porque os 10 mandamentos estavam lá dentro, no Santíssimo. Interessante que Deus quer que você e eu, através da doutrina do santuário e através dos 2.500 anos que transcorreram desde a queda de Adão no Éden até o Monte Sinai, Ele quer que entendamos que a salvação é pela graça. A primeira coisa que você e eu precisamos fazer não é guardar os mandamentos de Deus. A primeira coisa que você e eu precisamos fazer é aceitar a Jesus como nosso Salvador, lançar mão do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não podemos colocar a lei dos 10 mandamentos na porta da igreja. Não podemos colocar os 10 mandamentos no pátio do santuário. Depois que o pecador passa pelo Monte do Calvário, depois que o pecador abraça Jesus Cristo como Salvador, e ele é então purificado pelo sangue de Jesus Cristo e recebe o perdão, recebe a justificação, e Deus começa a olhar para ele como um homem e uma mulher justos. Então, queridos, o Espírito Santo vai gravar sim a lei dos 10 mandamentos na mente, no coração dos filhos e das filhas de Deus. Não é através da lei que nos tornamos filhos e filhas de Deus, porque em João capítulo 1, verso 12, Deus diz: porque todos quantos o receberam foram feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. João capítulo 1, verso 12.
Portanto, você e eu nos tornamos filhos e filhas de Deus através da fé em Jesus Cristo, do sangue. Isso já era no Antigo Testamento. Foi através do sangue que Adão foi perdoado. Foi através do sangue que Noé ofereceu a Deus um sacrifício após o dilúvio. Foi através do sangue do cordeiro colocado no altar, no lugar de Isaque, que Abraão entendeu a justificação pela fé. Quando Abraão viu aquele cordeiro em cima do altar e o seu filho perfeito, seu filho Isaque perfeito, salvo, liberto da morte, Abraão entendeu que a salvação é pela graça, é pela fé, porque Deus proveu um cordeiro. Queridos, não coloque a lei na porta de entrada, porque a lei, ela vem em consequência de nos tornarmos gerados pelo Espírito Santo como filhos e filhas de Deus. Na parte de domingo, os insensatos Gálatas. Interessante, queridos, que em Gálatas capítulo 1, e o verso 11, quando Paulo começou, ele chamou os Gálatas de irmãos. Gálatas capítulo 1, verso 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Aqui, Paulo chama os Gálatas de meus irmãos. Mas quando ele chega no capítulo 3 e no verso 1, Paulo se dirige aos Gálatas, aos mesmos Gálatas, chamando-os de insensatos Gálatas, ou seja, estúpidos Gálatas. Por que esta mudança? Por que esta mudança no linguajar? Queridos, literalmente insensatos quer dizer estúpidos. Paulo estava perguntando, estava querendo saber quem teria sido o mágico que havia lançado um feitiço sobre os Gálatas. Por isso ele diz, quem os enfeitiçou? Removendo o primeiro evangelho, o único evangelho verdadeiro, o evangelho que eu preguei para vocês. Quem foi este que removeu de vocês esta crença no evangelho da graça? A palavra traduzida aqui como, onde diz aqui em Gálatas capítulo 3 e o verso 1, vamos ler Gálatas 3, verso 1, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou, ou seja, quem vos enfeitiçou, para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Ou seja, Paulo está dizendo, eu apresentei Cristo diante de vocês. Ele foi representado, exposto diante de vocês como Cristo crucificado. E vocês estão saindo deste evangelho, tirando os olhos de Cristo. Paulo estava dizendo que a cruz era tão importante em sua pregação que os Gálatas tinham, com efeito, visto Cristo crucificado com os olhos da mente, com os olhos da fé. Como eles haviam recebido o Espírito, ou seja, como eles haviam se tornado cristãos no começo? Como? Aqui diz, eu quero ler para vocês agora o capítulo 3 e o verso 2 em diante. Só quisera saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Em outras palavras, como é que vocês se converteram? Como é que vocês foram salvos? Como é que vocês foram perdoados? Tiveram seus pecados perdoados? Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É óbvio que os irmãos Gálatas tinham recebido a salvação pela fé no sangue perdoador do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso Paulo quer fazê-los pensar, por isso ele pergunta algo que os fez pensar. Só quisera saber de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos, ou seja, estúpidos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Ou seja, vocês foram salvos pela graça, pela fé no sangue de Jesus e agora estão tentando completar esta salvação, corroborando com as obras? Para nós, adventistas do sétimo dia, a epístola que Paulo escreveu aos Gálatas é muito importante. Por que muito importante? Porque nós, adventistas, cremos que a salvação é pela fé, é pela graça, no sangue de Jesus Cristo.
Mas há uma tentação, há uma tendência de colocarmos a lei e colocarmos a obediência à lei como também meios de se alcançar a salvação. Essa tendência é muito forte. E essa é uma tendência diabólica, queridos. Com medo de não anular a lei, com medo de não desprezar a lei de Deus, nós tentamos infiltrar a lei junto com a fé, para que através da fé e através das obras da lei, nós possamos conseguir a salvação. Mas este é um erro. Nós temos que deixar que o Evangelho da Graça brilhe com todo o seu brilho puro e verdadeiro. E temos que deixar que a obediência aos mandamentos de Deus, essa obediência surge na vida daqueles que foram gerados pelo Espírito Santo e se tornaram filhos e filhas de Deus. Não há nenhum temor, não há nenhum risco em que os filhos e filhas de Deus gerados pelo Espírito Santo venham desprezar a lei de Deus. Não. Os filhos e as filhas de Deus valorizam a lei do Pai. Paulo pergunta, e de uma perspectiva um pouco diferente, por que Deus havia concedido o Espírito? Foi porque eles haviam feito algo para merecê-lo? Certamente que não. Em vez disso, foi porque eles haviam acreditado nas boas novas do que Cristo havia feito por eles. Tendo começado tão bem, o que faria com que eles pensassem que tinham que passar a confiar em seu próprio comportamento? Portanto, queridos, Gálatas capítulo 3, 1 a 5, Paulo apela para a própria experiência dos Gálatas para substanciar seu argumento de que a justificação é pela fé, assim como aconteceu na vida deles. Eles, os Gálatas, eram prova, eram exemplo de que a salvação é pela fé, porque eles começaram pela fé, eles foram salvos pela fé em Jesus Cristo. E agora, por causa dos judaizantes, dos crentes de Jerusalém que estavam chegando e fazendo a cabeça deles, eles estavam tentando misturar a fé com as obras como meio, como estratégia de se conseguir a salvação. Então, Paulo usou a própria experiência dos Gálatas para argumentar com eles e provar que, assim como aconteceu na vida deles, eles receberam a bênção da salvação pela fé. Assim é com todo aquele que em Jesus Cristo crê e aceita o sangue de Jesus Cristo. Na parte de segunda-feira, fundamentado nas Escrituras, no capítulo 1 e o capítulo 2 de Gálatas, Paulo abordou mais a parte histórica. Mas a partir do capítulo 3, Paulo deixa a parte histórica e parte para a parte teológica. Paulo está focalizando a experiência de Abraão no Antigo Testamento, lembrando que a única escritura sagrada disponível nos dias de Paulo eram os escritos do Antigo Testamento. Na época em que Paulo escreveu a Epístola aos Gálatas, não existia o Novo Testamento ainda. Paulo foi o primeiro escritor do Novo Testamento, e o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho que foi escrito, ele foi escrito provavelmente depois da morte de Paulo. Assim, quando o apóstolo se referia às Escrituras Sagradas, ele estava se referindo especificamente aos escritos do Antigo Testamento. É importante para os cristãos daquele tempo, é importante para os cristãos de hoje, os adventistas, os batistas, os assembleianos, os católicos, todos os cristãos de hoje, precisamos entender que a graça estava presente no Antigo Testamento de uma maneira clara, evidente. No jardim do Éden, aquele cordeiro sendo morto, e com a pele daquele cordeiro, Deus vestiu Adão e Eva. O sacrifício que Abel ofereceu e foi aceito por Deus, despertando a ira do seu irmão Caim contra ele, que o matou. Esses exemplos de Adão no jardim do Éden, de Abel logo após a queda de Adão e Eva, estes exemplos mostram puramente fé e graça. Sangue, porque não há remissão de pecados sem sangue. Portanto, queridos, os judaizantes, os crentes de Jerusalém, eles se valiam muito dos escritos de Moisés. Pois bem, Paulo
se valia da experiência da vida de Abraão. Abraão antecedeu Moisés. Séculos antes, Abraão teve uma experiência linda com Deus, fundamentada na fé e na graça. Os judaizantes acreditavam que Abraão tinha sido justificado pelas obras, conforme diz em Gênesis capítulo 26, verso 5. Abra sua Bíblia. Em Gênesis capítulo 26 e o verso 5. Vamos ler. Gênesis capítulo 26 e o verso 5. Aqui nós lemos: Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isso aqui pode ser usado para mostrar que Abraão foi salvo e foi abençoado, foi justificado pelas obras da lei. Mas, queridos, este era o texto usado pelos judaizantes. Mas Paulo usou outro texto que está em Gênesis capítulo 12. Veja Gênesis capítulo 12 e o verso 3. Gênesis capítulo 12, vamos ler o verso 1 até o verso 3. Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Primeira promessa de Deus: eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação. Segunda promessa de Deus: e abençoar-te-ei. Terceira promessa de Deus: e engrandecerei o teu nome. Quarta promessa de Deus: e tu serás uma bênção. Quinta promessa de Deus: e abençoarei os que te abençoarem. Sexta promessa de Deus: e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sétima promessa de Deus: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Oitava promessa de Deus. Nenhuma promessa de Abraão. Aqui temos em Gênesis 2, 1 a 3, 8 promessas de Deus. Promessas unilaterais, só da parte de Deus. Nenhuma promessa de Abraão. Portanto, queridos, quando Deus chamou Abraão e Deus fez a aliança da promessa com Abraão, não houve nenhuma promessa da parte de Abraão. Queridos, Deus, ele tomou a iniciativa. É isso que a palavra de Deus está mostrando. E ali menciona no verso 3, em ti serão benditas todas as nações da terra. A palavra grega usada para nações é gentios. Aqui está Deus falando que Abraão seria uma bênção para os gentios, para todas as nações, todas as famílias da terra. Com este argumento, Paulo provou que Abraão não era somente pai dos judeus, mas também de todos os gentios e nações da terra. Na parte de terça-feira, considerado justo, a esperança nossa, sua e minha, está no Cristo crucificado. Esse é o argumento forte de Paulo. Nós não estamos nos fundamentando nas obras da lei, mas no Cristo crucificado, no Cristo ressurreto, no Cristo assunto ao céu, no Cristo prestes a voltar. Este é o nosso Evangelho. Nós devemos nos concentrar nestas verdades centrais que mostram o plano da salvação. Deus tomando a iniciativa em nos salvar, enviando o seu Filho para nos salvar, morrendo por nós, ressuscitando, subindo ao céu e prometendo: eu voltarei. Os argumentos de Paulo se fundamentam em 2 versos do Antigo Testamento. O primeiro verso que ele usa é de Abacuque, capítulo 2, verso 4. Abra sua Bíblia em Abacuque, o capítulo 2 e o verso 4. Abacuque, capítulo 2 e o verso 4. Esse é o verso que Paulo usa para fundamentar o seu argumento. Abacuque 2,4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. O justo viverá pela fé. Um outro texto que Paulo usou está em Levíticos capítulo 18 e o verso 5. Levíticos capítulo 18 e o verso 5. Convido você para abrir a sua Bíblia. Levíticos capítulo 18 e o verso 5. Diz assim: Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis,
os quais, fazendo-os o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Tanto Levíticos capítulo 18, verso 5, como Abacuque capítulo 2, verso 4, tem a expressão, a frase, viverá por eles. Viver por. Em Abacuque 2,4, viver pela fé. Em Levíticos 18, verso 5, viver pelos estatutos e pela lei. Queridos, é importante entendermos que Deus permitiu que o povo de Israel, lá no deserto, quando Deus fez o pacto da velha aliança com eles, Deus permitiu que eles pensassem que poderiam cumprir com todos os mandamentos e estatutos de Deus. Quando Deus fez o acordo, a aliança com o povo de Israel no Monte Sinai, o povo de Deus disse: tudo o que o Senhor falou, isso faremos. Tudo o que o Senhor disser, isso faremos. Eles pensavam que podiam cumprir com todos os estatutos e leis. Deus sabia que eles não poderiam. Mas Deus tinha que deixar que eles entendessem isso. Por isso, depois que Moisés desceu do Monte Sinai com a lei dos 10 mandamentos, o povo estava dançando e se banqueteando, e estavam fazendo uma festa em torno do bezerro de ouro, e Moisés quebrou a lei dos 10 mandamentos, e então o povo entendeu que eles eram merecedores da morte. Moisés intercedeu pelo povo de Israel, pedindo que Deus os perdoasse, ou se não pudesse perdoá-los, que riscasse o nome dele também do livro da vida. Queridos, o povo teve que confiar na graça, o povo teve que confiar no sangue da expiação pelos seus pecados, porque eles entenderam, e Deus queria que eles entendessem, que não é possível guardar os mandamentos por nós mesmos. Não há força em mim e em você para obediência aos 10 mandamentos, porque nós somos pecadores. A salvação vem pela graça. É o Espírito Santo quem grava no seu coração, na sua mente, os mandamentos de Deus. E quando falhamos, o sangue de Jesus Cristo nos cobre e nos perdoa. Paulo agora está usando a experiência de Abraão. Ele entra na teologia da justificação pela fé. Gálatas capítulo 3 e os versos 10 em diante. Eu não li com vocês e vou ler então os versos 6 em diante, ok? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Os judaizantes diziam que Abraão tinha sido justificado pela lei, usando Gênesis capítulo 26 e o verso 5. No entanto, Paulo usa Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3, mostrando que a aliança da promessa foi feita antes de Abraão guardar a lei e os mandamentos de Deus. Por isso que ele diz aqui, assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Aqueles que são da fé são filhos de Abraão, sejam eles judeus, sejam eles gentios, somos filhos de Abraão, aqueles que creem pela fé em Jesus Cristo. Ora, verso 8, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Gênesis 12, 3. Estão vendo? Paulo, na sua argumentação, usa Gênesis 12, 3, mostrando que todas as nações, ou seja, todos os gentios, seriam benditos em Abraão, porque também teriam a fé de Abraão e seriam filhos de Abraão também. De sorte, verso 9, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Lá no Monte Sinai não foram justificados pela lei. Pela lei eles deveriam morrer. Os 40 dias que Moisés permaneceu no Monte Sinai, o povo se banqueteou, o povo fez um carnaval, começou a adorar um bezerro de ouro. Deveriam morrer porque não cumpriram com a lei. Ficou evidente que o perdão
veio através do sangue do Cordeiro que foi morto para fazer purificação dos seus pecados. Muitos olhavam para Abraão como o exemplo do judeu verdadeiro e fiel. E não está errado, porque Abraão foi um judeu fiel e verdadeiro. Muitos também acreditavam que a característica principal de Abraão era a obediência. Realmente Abraão obedeceu. Abraão deixou sua terra natal, deixou a sua família, aceitou a circuncisão e estava disposto até a sacrificar o seu filho Isaque, conforme a ordem de Deus. Isso é obediência. Então, queridos, nós não estamos aqui dizendo que Abraão não obedeceu. Lógico que a vida de Abraão foi uma vida de obediência, mas foi uma obediência fruto da fé. Foi uma obediência resultado da graça. Nós não queremos colocar a obediência em primeiro plano. Em primeiro lugar, Deus chamou Abraão. Deus escolheu. Deus fez 8 promessas para ele em Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3. Paulo respondeu com o mesmo argumento, apelando para Abraão 9 vezes em Gálatas, mostrando que o patriarca havia sido um exemplo de fé e não só da observância da lei apenas. Paulo usa essas 2 passagens em Gálatas capítulo 3, versos 11 e 12. Ele usa as 2 passagens citando o Antigo Testamento, Abacuque 2:4 e Levíticos 18, verso 5. Ele usa essas 2 passagens e a conclusão é óbvia. Só existem 2 caminhos para viver: a lei e a fé. Só que ninguém consegue viver pela lei. Portanto, a única forma de você viver vida eterna é pela fé no sangue de Jesus Cristo. Porque pela lei é impossível. Pela lei é impossível. E isto é o que Paulo diz em Romanos capítulo 3. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3 e os versos 11 a 18. Romanos capítulo 3, versos 11 a 18, Paulo diz assim. Vamos ler a partir do verso 10, capítulo 3 de Romanos. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Depois que Paulo mostrou a podridão do ser humano, a pecaminosidade minha e sua, ele termina o verso 20 dizendo: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Paulo prova que nós somos podres em pecado. Nós nascemos em pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe, disse o salmista Davi. Queridos, nós somos cheios de tendências para o pecado. Nunca vamos conseguir justificação pela lei, mas a lei mostra para mim o meu pecado. A lei é como um espelho que mostra a sujeira que está no meu rosto. Quando eu olho para o espelho, se eu tenho uma sujeira no meu rosto, o espelho mostra, mas o espelho não limpa a sujeira do meu rosto. A lei de Deus mostra o meu pecado, mas não limpa o meu pecado. Eu tenho que lançar mão do sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que me purifica dos meus pecados. Sim, Jesus Cristo me purifica, me perdoa, e Jesus Cristo me dá um novo coração. E o Espírito Santo escreve neste novo coração os mandamentos de Deus. A Bíblia é clara. A obediência de Abraão não foi o fundamento da sua justificação. Ela foi o resultado da justificação. Abraão não fez as coisas que fez a fim de ser justificado. Abraão fez porque já havia sido justificado. Justificação conduz à obediência e não o contrário. Você não é justificado pelas coisas que faz, mas somente pelo que Cristo fez em seu favor.
Não é o que você e eu fazemos que nos justifica, É o que Cristo fez e faz por você e por mim, é que nos justifica. A justificação pela fé, ela se concentra no Cristo crucificado, no Cristo ressurreto, no Cristo assunto ao céu, no Cristo prestes a voltar. Aleluia. Na parte de quarta-feira, o Evangelho no Antigo Testamento. A graça foi primeiramente revelada no Éden. Para Adão, através do cordeiro que morreu. Para Abel, através do cordeiro que ele sacrificou. Para Noé, através do cordeiro que ele sacrificou. A Abraão, através do cordeiro que morreu no lugar de Isaque. No santuário terrestre, ali estava a graça sendo representada dia após dia, através dos cordeirinhos que morriam diariamente e através do contínuo sacrifício. Diariamente, às 9 da manhã e às 3 da tarde, um cordeiro era morto. Mesmo que nenhum pecador comparecesse, nenhum pecador viesse trazendo um cordeirinho, mesmo assim, os sacerdotes ofereciam sacrifício contínuo, às 9 da manhã, às 3 da tarde. Os 2 cordeiros que eram mortos diariamente eram uma provisão de graça para aqueles que ainda não tinham vindo pessoalmente, literalmente, ao santuário para confessar os seus pecados. Eles estavam cobertos pela graça de Deus, mesmo antes de virem ao templo para confessar os seus pecados. A graça. Portanto, queridos, o sangue do Cordeiro está presente em todo o Velho Testamento. Em Gálatas capítulo 3, verso 8, nós lemos, abra sua Bíblia, Gálatas capítulo 3 e o verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Deus, quando chamou Abraão, ele se tornou o pai da nação judaica, mas Deus não estava pensando em salvar somente os judeus. Paulo entendeu isso, e Paulo disse, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho para Abraão. Primeiro veio a salvação do Evangelho pela graça a Abraão. Ele entendeu. Por isso que Jesus disse, Abraão exultou por ver o meu dia e viu-o. Está lá em João capítulo 8. Abraão exultou por ver o meu dia e viu-o e se regozijou. Queridos, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Aqui nós temos, portanto, queridos, quando Deus pregou o Evangelho a Abraão, Paulo cita na pregação de Deus do Evangelho para Abraão, Paulo cita Gênesis capítulo 12, verso 3, indicando que ele tinha em mente a aliança que Deus fez com Abraão quando o chamou, envolvendo todas as nações da terra, todas as famílias da terra. A base da aliança de Deus com Abraão estava centralizada nas promessas de Deus a ele. Não nas promessas de Abraão para Deus, mas centralizada, sim, nas promessas de Deus para ele. Deus fez 8 grandes promessas ali em Gênesis 12, 1 a 3. As promessas do Senhor a Abraão foram incríveis porque foram completamente unilaterais. Deus fez todas as promessas, a Abraão não prometeu nada. Deus não pediu que Abraão prometesse nada, mas que aceitasse suas promessas pela fé. Claro, isso não foi uma decisão fácil, porque Abraão teve que aprender a confiar totalmente em Deus e não em si mesmo. O chamado de Abraão ilustra, portanto, a essência do Evangelho, que é a salvação pela fé. Alguns, erroneamente, concluem que a Bíblia ensina 2 formas de salvação. Eles afirmam que, nos tempos do Antigo Testamento, a salvação era fundamentada na guarda dos mandamentos. Então, como isso não deu muito certo, Deus aboliu a lei e tornou possível a salvação pela fé. Nada poderia estar mais longe da verdade. Como Paulo escreveu em Gálatas 1,7, existe apenas um Evangelho. Muitos, não entendendo o Velho Concerto e o Novo Concerto, dizem, no Velho Concerto a salvação era pela lei, no Novo Concerto a salvação é pela graça. Isto está errado. No Velho Concerto e no Novo Concerto, a salvação era unicamente pelo sangue.
A diferença é que no Velho Concerto o sangue era de um animal que representava o futuro Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que viria um dia para morrer pela humanidade. Era um sangue de animal que tipificava, representava o sangue do Cordeiro de Deus. No Novo Testamento, a Nova Aliança, o sangue não é sangue de um animal, é o sangue do Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário por você. Não é uma promessa, é algo que Jesus já fez por você. Portanto, a porta da graça, ela foi escancarada pelo sangue de Jesus Cristo. Na Velha Aliança, a graça era uma graça prometida. Na Nova Aliança, a graça já foi selada pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia! Aleluia! Mas tanto na Velha Aliança existia a lei dos 10 mandamentos no Santíssimo do Santuário, como também na Nova Aliança existe a lei dos 10 mandamentos no Santíssimo do Santuário Celestial. Apocalipse capítulo 11, verso 19, diz que ao se tocar a 7ª trombeta, o céu se abre e João viu a arca do concerto no céu. Ou seja, no santuário do céu existe sim a arca do concerto, os 10 mandamentos, o original. Eu gostaria de ler para vocês o que está em Desejado de Todas as Nações, na página 21. O Desejado de Todas as Nações, na página 21, diz assim: Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que nos cabia, para que recebêssemos a vida que a ele pertencia. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Ao tomar a nossa natureza, o Salvador Jesus ligou-se a você e a mim por um laço que jamais se partirá. Ele nos estará ligado por toda a eternidade. Aleluia por isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João 3,16. Não o deu somente para levar os nossos pecados e morrer em sacrifício por nós. Deu a raça caída. Deu para sempre, para nos assegurar seu imutável conselho de paz. Deus deu o seu Filho unigênito a fim de que se tornasse membro da família humana. Sangue do nosso sangue, carne da nossa carne, retendo para sempre sua natureza humana. Para sempre ele reterá a natureza humana. Ele é o segundo Adão. Ele é o representante da família humana. Hoje, num santuário do céu, e para todo sempre na nova terra, ele será o representante da família humana. Aleluia! No Antigo e no Novo Testamento, a salvação era e é pelo sangue. Para Paulo, a expiação pelo sangue é o coração do Evangelho. Não existe outro Evangelho. Na parte de quinta-feira, resgatados da maldição. Gálatas capítulo 3, versos 9 a 14. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, ou seja, aqueles que estão tentando salvação pela lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Cristo foi pendurado no madeiro. Ele se tornou maldição por mim e por você. Maldição é pecado. Ele se tornou pecado na cruz do Calvário por você e por mim. Ele se tornou maldição por mim e por você. Pecado é serpente. O símbolo do pecado é a serpente, é Satanás. Jesus se tornou serpente na cruz do Calvário. Você pode se assustar ao me ouvir falar isso? Vou repetir. Jesus se tornou maldição na cruz do Calvário.
no meu lugar. Jesus se tornou pecado na cruz do Calvário, no meu lugar. Jesus se tornou serpente na cruz do Calvário, no meu lugar. Como pastor? Poderia me explicar melhor? Lá no deserto, quando as serpentes começaram a picar o povo de Israel, e milhares estavam morrendo, Deus disse para Moisés: faça uma serpente de metal e levante esta serpente. Todo aquele que olhar para a serpente viverá. Queridos, por que todos aqueles que olhavam para a serpente levantada no deserto viviam? E aqueles que não olhavam morriam? Porque nós temos que olhar para a cruz para ter vida eterna. E o que é que eu vejo na cruz? O Filho de Deus, sim, o Filho de Deus, mas que ali na cruz se tornou pecado, se tornou maldição. Ele se tornou serpente. Ele se fez pecado na cruz do Calvário. Por isso Jesus morreu, porque ele próprio não tinha pecado. Quem não tem pecado não morre. Mas Jesus morreu como? Porque ele se tornou pecado. Ele não fez de conta que ele assumiu os nossos pecados. Ele assumiu de fato os nossos pecados. Ele sentiu a ira do Pai na cruz do Calvário, clamando: Deus meu, por que me desamparaste? Foi ali que realmente Jesus Cristo, tornando-se pecado, ele esmagou a cabeça da serpente. Nós temos que olhar para a cruz para ter vida eterna. Não existe outro evangelho. O remédio para a maldição do pecado só existe na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Os oponentes de Paulo ficaram, sem dúvida, espantados com as suas ousadas palavras em Gálatas 3 e o verso 10. Maldito aquele que não permanecer em todas estas coisas. Eu não consigo cumprir a lei 100%, sem nunca transgredir. Não, você também não consegue. Só Jesus Cristo cumpriu a lei 100%, sem nunca ter pecado, nem em palavras, nem em pensamento, nem em intenções. Ele é o único que preencheu os requisitos de uma obediência perfeita à lei de Deus. Por isso ele tem méritos para acreditar para você. Ele tem méritos para nos creditar, nos dar a sua justiça. Queridos, Paulo contrastou duas alternativas completamente diferentes: salvação pela fé e salvação pelas obras. As bênçãos e maldições da aliança descritas em Deuteronômio 27 e 28 foram diretas. Aqueles que obedecessem seriam abençoados e os que desobedecessem seriam amaldiçoados. E o povo desobedeceu. Mas houve um sacrifício feito a favor deles. Um cordeiro foi morto e Moisés fez expiação pelo povo. Não existe meio termo, queridos. Obediência perfeita é o que a lei exige. E a obediência perfeita só Jesus tem. Mas ele dá para você esta obediência. Ele nos acredita. Isso é receber o perdão de Jesus Cristo, acompanhado de poder, o poder do Espírito Santo. Jesus Cristo se fez pecado por nós, na cruz do Calvário. Paulo citou Deuteronômio 21, 23 como prova bíblica. Segundo o costume judaico, uma pessoa estava sob a maldição de Deus se após a execução o corpo fosse pendurado num madeiro. A morte de Jesus na cruz foi vista como um exemplo dessa maldição. Os judeus sabiam que aquele que era pendurado no madeiro era maldito. E quando viram o Messias pendurado no madeiro, eles disseram: não, este não pode ser o Messias, porque ele se tornou maldição. Mas, queridos, ele se tornou maldição no meu lugar. Ele sofreu a morte no meu lugar, para que eu recebesse a vida que pertence a ele. Isto é graça. Graça infinita. Graça que eu não posso compreender, mas eu posso aceitar e posso viver nesta graça. E quando eu pecar, eu me valho da graça.
eu lanço mão da graça e confesso o meu pecado. E Deus me perdoa. E Deus olha para mim e para você como se nunca tivéssemos pecado. Não é de admirar, então, que a cruz tenha sido uma pedra de tropeço para alguns judeus que não podiam conceber a ideia de que o Messias fosse amaldiçoado por Deus. Mas esse foi exatamente o plano de Deus. Sim, o Messias sofreu a maldição, mas ela não era dele, era nossa. Sobre Cristo, como nosso substituto e penhor, foi posta a iniquidade de todos nós. Foi contado como transgressor a fim de nos redimir da condenação da lei. A culpa de todo descendente de Adão pesava sobre o seu coração. A ira de Deus contra o pecado, a terrível manifestação de seu desagrado por causa da iniquidade, encheram de consternação a vida de seu filho. Em toda a sua vida, Cristo havia anunciado ao mundo caído as boas novas da misericórdia do Pai e de seu amor perdoador. A salvação para o maior pecador foi o seu tema. Agora, porém, com o terrível peso de culpa que carregava, não pôde ver a face reconciliadora do Pai. O afastamento do semblante divino do Salvador, nessa hora de suprema angústia, penetrou seu coração com uma dor que nunca poderá ser bem compreendida pelo homem. Tão grande era essa agonia que ele mal sentia a dor física. Jesus Cristo morreu porque o coração se rompeu. E por que o coração se rompeu? Pela dor da separação entre ele e o Pai. Quando ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Meus pecados, os seus pecados, os nossos, separaram Jesus Cristo do Pai, porque ele assumiu os nossos pecados. Este é um motivo para constranger o nosso coração. O amor de Cristo me constrange, porque eu me humilho diante de Deus, aceitando o sacrifício de Jesus e dando glória por Jesus Cristo, que por mim morreu, mas dando glória também porque Jesus Cristo por nós ressuscitou, por nós subiu ao céu, e por amor a nós ele disse, eu voltarei. A história daquele meninozinho que construiu um barquinho com todo carinho, amava o barquinho, até que um dia o barquinho foi roubado. Ele ficou triste porque o barquinho querido com o qual ele brincava sempre, alguém roubou. E um dia, passando por frente de uma loja, ele viu na vitrine o barquinho dele. Ele entrou na loja e disse para o dono da loja, este barquinho é meu. E o homem disse, ele está à venda. Se você quiser, você pode comprar. E o menino então trabalhou e fez tudo o que pôde para arrumar o dinheiro. E quando ele conseguiu o dinheiro, ele foi à loja e pagou e comprou o barquinho. E quando ele voltava com o barquinho para casa, apertava o barquinho no peito e dizia, você é meu 2 vezes. Você é meu 2 vezes, porque eu fiz você e eu comprei você. Você e eu, queridos irmãos, você e eu, nós pertencemos a Jesus 2 vezes, porque ele nos criou através de Adão, porque ele é o Criador de todas as coisas no céu e na terra. Ele nos redimiu, morrendo na cruz por nós. Pertencemos a Deus pela criação e pela redenção. Aleluia! Que Deus te abençoe. Fique com a graça de Jesus. Amém.